você fica paranoico tentando filmar tudo. Bom dia! Hoje é terça-feira, mais um dia de greve nos colleges de Ontário por aqui, então eu não tenho que ir pra pós. Aliás, hoje, não sei se vocês lembram que terça-feira passada o professor de terça meio que deu aula, né, fez a gente lá pra falar sobre um trabalho e tal, então supostamente às terças-feiras a gente teria que ir, mas depois ele desistiu. Então tava até anotado na agenda, tenho que tirar, ainda bem que eu coloquei com post-it, viu? Hoje eu não preciso ir lá. Aliás, várias mudanças na agenda de hoje. Eu também tinha programado hoje sair com a Lana, que a gente tinha combinado de fazer umas comprinhas por aí. Na verdade, a Lana conhece um lugar aqui em Toronto que supostamente é fantástico para comprar roupa, que ela falou assim, que é mais barato do que qualquer outlet, do que qualquer... enfim... em qualquer loja de ponta de estoque. Ela já tá me prometendo ir nesse lugar faz tempo, então a gente ia hoje, mas acabou que não deu pra ela ir, então eu fiquei em casa, agora eu não sei o que fazer hoje. Aproveitar pra trabalhar, colocar minhas coisas em dia, quero ver se termino minha loja de planners hoje e tal. Mas assim, eu acabei não programando nada pro vlog, porque na terça-feira eu costumo programar algo pra sair, né? Eu vou num museu, vou alguma atração turística, alguma coisa interessante daqui. Mas eu acabei não programando nada, então minha agenda ficou meio confusa e eu vou ficar em casa hoje. Vou fazer algumas coisinhas por aqui mesmo, talvez eu saia à tarde pra trabalhar no café. Eu tranquilo, eu mereço. Eu acho que eu vou aproveitar pra dar algumas dicas de vlog, porque semana passada eu perguntei se vocês queriam que eu falasse sobre vlog, sobre equipamento, sobre storytelling e tal. E muita gente falou que queria ouvir falar nisso, que eu desse algumas dicas durante os vlogs e tal. Então eu vou aproveitar e já vou começar a inserir algumas dicas no vlog. À medida que eu vou fazendo, eu vou contando algumas das técnicas, sei lá se eu posso chamar de técnicas, sei lá, alguma das coisas que eu faço para que o vlog saia inteiro. Ontem eu abri o meu novo cartão SPC, que é um cartão de descontos para estudantes aqui no Canadá. Você pode comprar em várias lojas como a Shoppers ou comprar online e ele te dá direito a descontos em várias lojas. Inclusive pelo app você pode ver pela sua localização ao seu redor as lojas que te dão desconto usando esse cartão. Deixa eu aproveitar que hoje é um dia tranquilo, que sobrou um tempinho, pra conversar com vocês sobre o assunto que eu tinha prometido, começar a falar aqui no vlog, que é sobre vlogs. Vlog no vlog, alguma coisa assim. Eu acho que tem algumas coisas legais, algumas dicas que eu posso dar que podem te ajudar, quem quiser fazer vlog, quem quiser não só fazer vlog, mas melhorar vídeos de viagens, vídeos com a família e tal. Algumas coisas que eu fui aprendendo nesse ano que eu faço vlog todos os dias e acabei aprendendo na marra. Eu sei que muita gente quer saber sobre a parte técnica, sobre equipamento, como eu edito e tal. Eu vou chegar lá, vou pensar direitinho sobre como falar esses assuntos mais técnicos de uma forma descomplicada, mais fácil e tal. Mas eu já queria falar sobre uma coisa que eu acho muito importante e que ninguém fala. Pelo menos eu nunca ouvi esse conselho de nenhum outro vlogueiro. É a primeira coisa que você tem que ter na cabeça quando você vai começar. Porque quando eu comecei eu procurei um monte de tutorial, gente, procurei vídeos no YouTube como fazer vlog, dicas pra vlog e tal. Ou falavam muito da parte técnica, que você tem que ter esse equipamento ou aquele equipamento, que no final das contas eu cheguei à conclusão de que não existe o equipamento certo. Mas o mais curioso é que um conselho que eu sempre ouvia é justamente o oposto do conselho que eu dou pra quem quer começar a fazer vlogs. Eu acho que é um falso entendimento que as pessoas que não fazem vlogs diários devem ter, assim, devem pensar que é assim, quando na verdade não é. Acho que um dos maiores mitos sobre fazer vlog é o mito de que a gente filma tudo, todo dia, o dia completo, o tempo todo. E como eu falei, quando eu procurava vídeos
parecia que era o primeiro conselho que as pessoas falavam, tipo, filme tudo, filme cada momento, não deixe de filmar. E você fica paranoico tentando filmar tudo. E gente, vou falar uma coisa, não existe nada pior do que você filmar demais. Primeiro motivo, quanto mais você filmar, mais você tem que filtrar pra editar. Então imagina, se você filmar, sei lá, se você fizer assim, estou chutando, sei lá, 5 horas de gravação num dia, provavelmente você vai gastar mais do que 5 horas para editar esses vídeos em 10 minutos. De forma geral, você vai gastar mais do que o total de tempo que você gravou editando. Então imagina todos os dias você passar 5 horas editando um vídeo. Não é vida para ninguém. Segundo motivo, quanto mais filmagem você tem, mais você tem que cortar. E acredite em mim, a coisa mais difícil de um vlog é cortar. Na faculdade de jornalismo me ensinaram uma frase que eu sempre levei comigo, que é do Carlos Drummond de Andrade, que é: escrever é a arte de cortar palavras. Esse é um mantra do jornalismo, porque a gente passa 4 anos na faculdade aprendendo a escrever menos, a falar menos. A gente pode dar uma notícia com uma frase, para que falar 2 frases? Tentou pegar um texto de 1000 palavras e transformá-lo em 500? É muito difícil. Então, quanto mais coisas você filma, mais você vai ter que cortar. E olha, a arte do desapego é complicada no vlog. Pelo terceiro motivo pelo qual você não deve sair filmando tudo, é uma questão de qualidade de vida. Mais vale viver do que fazer vlogs. Talvez um mito que as pessoas tenham é que eu passe o dia inteiro com a câmera ligada, que eu passo filmando tudo, que eu chego num restaurante ou num café e eu tô o tempo todo filmando. E na verdade eu procuro viver a vida além dos vlogs. Então, com o tempo, você vai aprendendo aqueles momentos que você tem que filmar para contar uma história. Por exemplo, no restaurante, eu faço a filmagem do que é o restaurante para mostrar para vocês. Eu tento pegar aqueles detalhes que eu acho que mostram mais a personalidade do lugar e pronto. Depois, quando chega a comida, eu filmo rapidinho. Eu já sei mais ou menos que tipo de filmagem eu faço pra mostrar a comida. Se eu vou falar alguma coisa, eu falo rápido. Se depois que eu experimentei eu quero comentar alguma coisa, eu comento rápido. Mas passado esse momento de apresentar a comida pra vocês, a câmera vai pro lado. Aliás, eu e Cris, a gente tem uma regra de que eletrônicos não vão à mesa. A gente não usa celular enquanto a gente tá comendo, celular sempre na bolsa, a câmera também. E eu sou super contra a tecnologia fazer parte de todas as partes do nosso dia a dia, principalmente as mais importantes. E aí você vai me perguntar, tá bom, Luciana, mas como eu sei quando é que eu tenho que filmar? Talvez no início seja mais difícil pra você, mas com o tempo, até mesmo porque fazer vlogs é um exercício de olhar pra sua vida de um outro ângulo, tipo, você vai pegar as imagens e vai ver a sua vida toda de novo, de fora, como se fosse uma terceira pessoa. Você vai aprendendo muito sobre a sua vida. Então você começa a aprender quais são os pontos principais do seu dia. É impressionante como você passa a detectar esses momentos e você passa a detectar o que deve ser mostrado, o que deve ser contado. A outra coisa é que, apesar de ser um vlog, existe uma narrativa na nossa cabeça. E isso você também vai aprendendo com o tempo, você vai ficando melhor com o tempo. A gente não sabe tudo o que vai acontecer no dia, mas a gente planeja o dia. Tem que levar seus filhos na escola, você sabe que amanhã você vai ao dentista, você sabe mais ou menos o que vai acontecer e você já consegue prever algumas filmagens. Por exemplo, se você vai levar seus filhos na escola, você já sabe que, bom, então eu posso filmar pegando a chave do carro, eu posso filmar abrindo a porta do carro, depois um pouquinho do caminho, quando parar no sinal, deixando na porta. Então quando você faz o filme na sua cabeça, quando você pensa como eu vou contar a história de levando as crianças para a escola, você começa a pensar na sua cabeça quais cenas você precisa para contar aquela história. E passa a ficar muito mais fácil, você não precisa filmar o caminho todo, você não precisa ter uma câmera apontada para sua cara o tempo todo que você está dirigindo, porque você já sabe o que você precisa para contar aquela história. E isso vai se aplicar para o resto das suas tarefas do dia, para o resto das coisas que você for fazer. E claro, quando você for fazer não vai ser tão fácil no início. Com o tempo a gente aprende a treinar o olhar, a gente aprende a treinar a ver assim, isso é interessante para contar no vlog, isso não. Então você vai começando a ver ângulos diferentes para você filmar, você vai vendo aquela plantinha ali no canto da sua casa que daria uma boa introdução. Quanto mais você pratica, mais óbvio fica pra você como contar essa história e menos você vai filmar. Então você vai ver que com o tempo você vai fazendo cada vez menos tempo de filmagem e cada vez o processo de edição vai ficando mais fácil. Então, resumindo, esquece o mito de que
quanto mais imagens você tiver, melhor vai ser o seu vlog. Quanto mais imagens-chave você tiver, melhor vai ser o seu vlog. Então a melhor forma de começar é de manhã, você pensando o que você vai fazer no seu dia e como é que esse dia que você está planejando vai virar um vlog. Porque aí você começa a imaginar quais cenas vão entrar para você contar a sua história e naturalmente você vai saber o que você tem que gravar para mostrar nessas cenas. E como eu falei, você não sabe tudo que vai acontecer no seu dia. Então durante o caminho vão acontecendo coisas que você vai preenchendo a sua história. Mas o esqueleto da história, pelo menos no meu caso, provavelmente eu já tenho desde o início do dia. Eu já sei mais ou menos... Eu já sei o que eu tenho programado para fazer, então eu já sei como eu vou contar aquela história, eu já sei mais ou menos o tempo que eu vou dedicar para cada parte da história. E eu acho que essa é a forma mais fácil de você fazer um vlog. Eu coloquei a couve-flor picada sobre uma bandeja com papel manteiga, reguei com azeite e temperei com sal e pimenta do reino. Levei ao forno por uns 15 minutos a uns 220 graus. Depois refoguei a xalota e o gengibre. Acrescentei a pasta de curry, depois o extrato de tomate, creme de leite azedo e meia xícara de água. Depois eu acrescentei a couve-flor já assada e deixei cozinhando por uns 10 minutos. Eu esquentei o pão numa chapa e servi ao lado do curry. Completei com limões cortados e a salsinha.